Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Andreia Gomes, mentora da Amor Crochê, e hoje eu estou aqui para a gente papear um pouquinho e eu vim gravar esse vídeo para mostrar para vocês um pouco da rotina aqui do ateliê. Se você gosta desse tipo de vídeo, eu já te convido para curtir, comentar, compartilhar, ativar o sininho de notificações e você vai estar recebendo aí as notificações quando a gente postar um vídeo novo aqui no canal. Ok? Combinado? E assim você vai estar ajudando o meu canal a crescer e ajudando também ao YouTube a mostrar que esse vídeo é relevante e vai mostrar para mais pessoas. Então vamos lá, sem enrolações, vamos começar por aqui. Eu estou aqui no ateliê fazendo esses modelinhos, ó, de marcadores de página. Sim, é um modelo aqui da internet, tá? Do YouTube. Não foi um modelo criado por mim, já quero dizer logo. É um modelo de uma outra artesã e eu estou fazendo aqui no ateliê para venda, tá? Para quem não sabe, eu tenho loja na Shopee e eu vendo lá na Shopee e também no Elo7, tá? Eu tenho as minhas duas lojas na Shopee e no Elo7. Depois eu vou deixar os links aqui se você quiser me fazer uma visita ou fazer uma encomenda. E lá eu vendo a pronta entrega e também vendo por encomenda, tá? Esse é um vídeo de crocheta e fala. E enquanto eu faço esses marcadores para pronta entrega, a gente vai conversar um pouquinho. Nós iniciamos, né, o mês de abril. Eu já tenho aqui, ó, antes de eu começar a falar, eu tenho aqui alguns miolinhos prontos que eu fiz com fio amigurumi, tá? É na cor creme, se eu não me engano. Já tem o rolo aqui aberto e tem alguns novelos abertos aqui que eu faço colorido. Esse aqui é o vermelho círculo. Amo muito essa cor, acho lindíssima. Tem essa cor aqui rosa também, que é o chiclete, é o 3131. O vermelho círculo é o 3402. Tenho essa cor nova aqui, que é o Tecno, que é a cor 6201. Esse aqui é o creme, tá? Eu não tenho a numeração dele aqui agora, que é o miolinho. E tenho também esse amarelo, que é o canário, é o 1289, tá? Então as cores que eu faço desses marcadores, modelo margarida, são coloridos, o miolinho sempre na cor bege, ou melhor, na cor creme, tá? E na cor amarelo também, fica uma gracinha. Eu já produzi aqui 2 na cor vermelho círculo e 2 na cor pitaia, se eu não me engano, tá? Não é esse tom de rosa não, que esse aqui é mais clarinho. Esse aqui é o chiclete, acho que esse aqui é o pitaia. Eu tinha sobra de fios e aí eu comecei a fazer para aproveitar o fio. Marca-página, gente, é muito bom para fazer, para aproveitar sobrinhas de fios. E foi o que eu comecei a fazer aqui e tá dando super certo. Então, enquanto eu faço essa produção de marca-páginas, para já deixar pronta entrega, a gente vai conversando, tá? Eu vou usar a agulha 2,75, tá? A minha agulha preferida da vida é a Tulip. Eu tenho a coleção. Se vocês quiserem ver minha coleção de agulhas Tulip, eu posso mostrar depois para vocês. E fazer um tour, né? Fazer um review de como é utilizar essas agulhas aqui no dia a dia. É um investimento. Mas hoje o vídeo não é sobre as agulhas. É um crocheta e fala. Então, gente, enquanto eu vou fazendo essa produção aqui, a gente vai conversando um pouquinho, porque nós já iniciamos o mês de abril, né? Já passamos aí do período da Páscoa e eu quero falar com vocês como foi esse período de abril, enquanto eu faço aqui esses marcadores, tá? Bom, gente, vocês sabem que eu tenho loja, né, na Shopee e também no Elo7. E tá sendo bem legal essa experiência, tá? De ter a lojinha por lá.
E por lá eu vendo a pronta entrega e vendo por encomenda também, tá? Só que o que está saindo mais são as peças à pronta entrega, tá? Como os chaveirinhos de ovelhinha, que eu já mostrei aqui em vídeos anteriores. E agora também, no mês de março, teve o Dia da Mulher, né? Que saíram muitos marcadores de página como esse aqui que eu fiz, tá? Com a receitinha da internet. Eu comprei marca-páginas de papel com temas femininos assim, né? Não necessariamente Dia da Mulher escrito, para a gente aproveitar em outras ocasiões. E deu super certo aqui no ateliê. E para abril, que foi a Páscoa, que foi na primeira semana de abril, eu fiz um casal de coelhinhos com fio amigurumi. Amigurumi não foi a pelúcia, não. Foi o chenille, com fio amigurumi chenille, que eu queria até testar. E aí eu fiz um casal de coelhinhos para pronta entrega. E eu já tinha o coelho januário, a pronta entrega também com fio amigurumi. Coelho januário, um amorzinho, muito lindo. Ele media 30 centímetros a partir das orelhinhas. E eu vendi também, tá? O coelho januário. O casal de coelho chenille ainda não saiu, mas tá lá na minha loja na Shopee, tá no Instagram, tá na minha lojinha da Elo7, a pronta entrega. Eu fiz o casal e tá lá, uma hora vai sair, né? E o coelhinho januário saiu, eu só tinha um, ele saiu na pronta entrega. E também eu fiz chaveiros de Páscoa, chaveiros como se estivesse imitando uma cenourinha, mas eu não fiz na cor cenoura não, eu fiz cores variadas. Eu fiz rosa, feito em fio de malha. A base do chaveiro foi o coração, que já tem receita desse coração aqui no canal, e por sinal é uma receita muito versátil, porque você pode fazer coraçõezinhos e a partir daquela base você pode fazer outras coisas também. No meu caso, eu fiz como se fossem as cenourinhas. Eu só coloquei para diferenciar, né, a cenourinha do coração. Eu fiz aquela parte verdinha do cabinho em fio de malha também. Eu fiz com fio de malha rosa, fiz marrom, fiz off-white, vermelho, azul e de poá, que é o off-white com as pintinhas verde e vermelha. Gente, ficou uma graça. Comprei os cartõezinhos temáticos da Páscoa, com tema sobre Jesus e com tema de coelhinho. E vendeu, gente, vendeu muito. Coloquei pingente, eu vendi esses chaveiros a R$8. Foi um preço mais em conta do que os chaveiros que eu costumo fazer, que são a 12, porque Páscoa, gente, é um tema assim que o povo tá mais focado em chocolate, né? E como que eu tava vendendo não era chocolate, então eu coloquei um preço um pouquinho mais atrativo. E foi isso, tá? Deixa eu contar aqui, eu vou parar para contar. Daqui a pouco eu volto. Prontinho. Eu tive que parar, gente, de falar para fazer a contagem dessa correntinha aqui. Depois que a gente faz a florzinha, cada pétala, né? A gente faz uma correntinha de 70 pontos. 70 correntinhas, né? E depois a gente vira o trabalho e volta. E aí eu não ia conseguir fazer isso falando com vocês, né? Mas agora que eu já fiz, eu já posso voltar a conversar com vocês. Então, gente, como eu estava falando da Páscoa, eu fiz os chaveiros, tá? Que tiveram uma boa saída na pronta entrega. Não fiz muito, fiz algumas peças e coloquei venda limitada e teve uma boa saída, tá? Os chaveirinhos de Páscoa com cartãozinho
ficaram muito lindos. E aí eu vendi o Coelho Januário também. Marcador também saiu, tá? Marcador como esse aqui que eu tô fazendo. Saiu também na Páscoa. Não era tema de Páscoa, mas saiu. Deixa eu contar aqui, gente, peraí. Tá certinho. Marcador de Páscoa saiu. E agora eu tô continuando aqui a fazer as peças de pronta entrega. E, gente, é interessante como é que as coisas acontecem, né? Eu comecei na Shopee. Eu já tinha aberto a minha loja na Shopee antes, mas assim, eu acho que era falta de experiência e tudo mais, né? Eu fiz a minha primeira venda por lá, mas aí como eu também, na época eu estava querendo trabalhar fora e tudo mais, eu fiquei sem tempo de me dedicar à loja da Shopee. E aí eu encerrei a loja, né? Encerrei a loja com uma venda. E depois de um tempo eu decidi voltar, reabrir a loja na Shopee. Teve até uma época que eu estava trabalhando fora e eu também limitei. Primeiro eu comecei limitando o meu tempo de WhatsApp, de atendimento ao WhatsApp e no Instagram, porque eu vendia também por lá. Comecei a limitar porque o trabalho não me permitia ter muito tempo assim de atendimento, né? Aí depois chegou uma época que eu tive que optar e aí eu encerrei a loja. Cheguei a encerrar Amor Crochê. Foi uma fase assim que eu senti muito, sabe? Senti muito mesmo. Mas depois eu consegui reabrir e adaptar os horários. Porque para quem trabalha com internet e tem um trabalho de CLT, contrato, carteira assinada, enfim, tem mais um outro trabalho, você tem que saber conciliar, né? Tem que ter o tempo para poder conciliar. Agora aqui, ó, eu fiz uma folhinha e fiz a correntinha, fiz a folha e estou voltando com ponto baixíssimo. Aí agora que eu posso conversar com vocês, porque eu não tenho que contar nada. Então, gente, é isso, sabe? Eu voltei, decidi abrir a loja, cheguei um tempo a conciliar os dois, né? CLT e o ateliê. E tá, gente, dá para conciliar. É só você, assim, ter foco, não se comparar e fazer o que dá para ser feito, gente. Tem dia que você vai conseguir fazer bastante coisa, tem dia que não vai rolar. Você vai programar muita coisa e não vai rolar. E é assim mesmo. O que a gente não pode desistir, né? E aí, voltando, a produção de Páscoa foi bem interessante. Foi bem legal aqui no ateliê. E aí eu decidi abrir a loja no TikTok também. Então, Amor Crochê também está no TikTok. Lá eu coloco vídeos. E para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho, né? Para divulgar a minha marca, divulgar minhas peças, tanto a pronta entrega quanto por encomenda. E vamos seguindo, né, gente? Vamos seguindo na produção aqui. Eu fiz mais um vídeo assim rapidinho para vocês verem a produção que está acontecendo aqui no ateliê, né? E eu percebi que os chaveiros tiveram boa aceitação. Quando eu comecei com as lembrancinhas, com chaveiros, eu não achei que fosse ter uma boa aceitação por causa dos amigurumis, mas eu percebi que dá para conciliar os amigurumis com as lembrancinhas perfeitamente, tá? Porque nem todo mundo vai ter
naquele momento, como investir num amigurumi que é um presente mais elaborado, e por ser mais elaborado, ele tem um valor mais alto. E eu entendo isso perfeitamente, tá? Mas é o meu trabalho. Então, eu não deixo de oferecer para o meu cliente uma opção que seja tão bonita quanto um amigurumi, afetivo, né? E feito à mão, que é uma arte também, que são as lembrancinhas, né? E essas lembrancinhas eu não limito a quantidade de peças. A pessoa pode comprar uma peça, como pode comprar 5, como pode comprar 10, como pode comprar 50, 100, quantas peças ela quiser, tá? Eu não limito, tá? Eu só não faço desconto. Por quê? Porque o desconto, gente, com desconto ou sem desconto, a minha hora de trabalho será a mesma. Eu vou produzir da mesma forma, tá? Porque o artesanato, ele é um produto feito à mão, leva tempo, a gente estuda a técnica, a gente procura a receita. Quando a gente encontra a receita gratuita ou quando a gente compra, é muito mais fácil porque a gente não tem que criar do zero, tá? Quando a gente tem que criar do zero, como eu já criei, uma vez teve uma cliente que me pediu uma, uma tartaruga. Era para o mêsversário do filho. Ela já tinha comprado comigo um chocalho. Ela nem mora mais aqui no Rio. Ela tá agora, se eu não me engano, acho que é no Recife. E aí, ela queria. Primeiro ela viu a minha publicação do chocalho. Achou lindo. Veio no privado e perguntou. Ó, já tá prontinho, tá vendo? Já fiz o marcador. É uma receita muito fácil e rápida de fazer. Fiz o amarelo. Vou fazer um de outra cor aqui. Não, acho que eu vou fazer outro amarelo. Eu tô fazendo 2 de cada cor. Enquanto isso eu falo com vocês. E aí ela me pediu, viu o chocalho feito na pronta entrega, veio no privado e me perguntou, comprou. Aí dali a gente criou um vínculo, né? E aí era pro bebê dela. E aí ela depois viu minhas outras peças, aí quis encomendar uma tartaruga. Eu nunca tinha feito uma tartaruga antes. E aquela tartaruga era uma tartaruga de um filme. E aí eu não tinha a receita. E quando eu achei a receita, não estava em português. Falei, caramba, e agora? O que que eu vou fazer? Eu tive que fazer uma adaptação. Adaptei aquela tartaruga, porque eu não sabia ler receita em outro idioma. E só tinha ela vendendo a receita em outro idioma. E aí eu adaptei, quer dizer, do zero, gente. Eu não tinha receita escrita. Deu um trabalhão para fazer. Eu copiei, lógico, né? As adaptações. Copiei não, eu anotei as adaptações que eu fiz a partir de uma base, né? Fui adaptando aqui, adaptando ali para ficar do jeito que ela queria. E, gente, ficou linda. A tartaruga ficou um espetáculo. Era para o mêsversário do filho dela. Fez fotos, me mandou as fotos, ficou muito linda. Tá lá no meu Instagram. Se vocês entrarem lá, é uma publicação bem mais antiga. Se vocês forem nos vídeos antigos, vocês vão ver. Ficou muito linda a tartaruga. Então, gente, quando é uma peça que a gente consegue a receita comprada ou gratuitamente, fica muito mais fácil, né? Agora, quando você tem que criar uma coisa que ainda não tem, ou fazer alguma adaptação, você vai ter um trabalhão. Então, essas horas de trabalho, elas precisam ser adicionadas ao custo do produto. Não tem como. Ninguém trabalha de graça, né? Só relógio. Então, a gente passa esse valor para o cliente, né? Esse valor também é passado. Então, quando eu comecei a investir nas lembrancinhas, foi com esse intuito também, né? De agregar valor e de atender aos clientes que naquele momento querem uma peça artesanal,
mas naquele momento a pessoa não tem, às vezes, condição de pagar por uma peça tão mais elaborada e mais cara, mas mesmo assim a pessoa quer comprar, a pessoa quer ter uma peça sua. Então eu comecei a investir nas lembrancinhas e tá sendo assim, tá tendo uma boa aceitação, graças a Deus, né? Eu tô vendo que as pessoas estão procurando também por lembrancinhas, as pessoas não estão deixando de presentear, mas elas estão procurando algo que caiba no seu orçamento. Tem aquele cliente que paga o mais caro? Com certeza que tem. E a gente quer esse cliente mesmo. Mas a gente quer atingir também aqueles clientes que apreciam o nosso trabalho, mas que não tem naquele momento um valor para poder pagar. Então, dei mais uma pausa para eu fazer mais uma correntinha aqui para contar os pontos, né? E é isso, gente. Eu abri a câmera aqui para gravar esse vídeo rapidinho para falar com vocês como é que foi a produção até agora do mês de abril. Iniciamos muito bem aí com a Páscoa. A Páscoa é um período bem sazonal e foi bem interessante essa experiência, né? E eu vou continuar aqui, gente, seguindo na produção. Se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, vocês deixem um like de vocês, curta, comente, compartilhe, fortaleça o nosso trabalho aqui, tá bom? E eu vou ficando por aqui, terminando essa encomenda aqui para a Shopee, para o Elo 7. Visite nossas redes sociais e nos sigam por lá, tá? Instagram, Shopee e Elo 7, Andréia Gomes Amor Crochê, e também no TikTok, tá bom, gente? Então vou ficando por aqui e é isso, gente. Tchau, tchau.